Agora eu não lembro qual era o tema. Já sei qual é o tema. Repressão. E aí, gente? Tudo bom? Vamos falar sobre repressão? Eu tenho estudado muito eu não gosto muito de pertencer a nenhum negócio de feminismo, né? Tipo sagrado masculino, xamanismo feminista e não sei o quê. Mas eu tenho olhado muito para esse lugar das repressões. E tem um lugar que eu estou acessando, que eu estou tratando muito o meu feminino, né? Eu estou curando muito esses meus lados mais sensíveis, esses arquétipos e questões voltadas para o feminino, né? Que todos nós temos. E vejo que muitos homens também estão olhando para isso. Só que eu comecei a perceber assim, cara, como a gente vem de uma repressão maluca, né? E assim, nós mulheres, por nascermos mulheres, a gente já traz uma carga ancestral de repressão, né? E aí, fora isso, tem a questão toda genérica do gênero feminino, cultural, social, econômica, familiar, né? Nossa ancestralidade, da nossa raça, aí vó, mães, né? As mulheres da nossa família. Tanta coisa que a gente colocou, que a gente se autocolocou, e eu vim vendo que assim, a repressão ela está relacionada a muitas coisas que não precisam mais hoje, né? E a gente está num lugar que a gente precisa olhar um pouco mais para isso, para tirar toda essa carga de repressão que a gente traz para poder agir diferente, porque é isso que não faz a gente ir para frente, né? Então eu venho percebendo aqui, eu até anotei aqui, o quanto a gente tem muitas coisas na nossa infância, né? Estudando psicanálise eu vejo muito isso, né? Então assim, é que tudo que é prazeroso para a criança, a gente fala não. Já reparou? Então assim, a criança tá, principalmente na época de trocar a fralda, né? Ela tá trocando a fralda e para ela fazer xixi, fazer cocô é prazeroso. A criança não tem ego ainda, não tem aquela mente trabalhando. Então assim, ela é prazeroso fazer xixi, cocô. A gente já coloca tipo, segura o xixi para fazer na fraldinha, no piniquinho, na privadinha. O cocô, aquilo aí segura, não faz. Já existe uma repressão. Aí você entende que depois de um tempo tem gente que tem distúrbios, né, de ou intestino preso ou intestino solto, tem muita coisa relacionada a isso. São alguns exemplos, né? A menina, né, quando a gente está crescendo, criança está em processo de se abrir, de libertação, criança é só prazer e emoção, né? Então a criança está, né, a menininha principalmente, perna aberta, né, toda se abrindo assim. Qual a primeira coisa que as pessoas falam? Fecha a perna, você é uma mocinha, menina. A menina não é uma mocinha, gente. Por que tem que falar que ela é uma princesa? Uma mocinha, ela não é isso, ela é uma criança, né? Aí fecha a perna da menina. E aí o que ela vai entender? Que depois que a gente vai ficando assim, né? Quando a gente vira adulto, como é que tudo que dá prazer pra gente, a gente não quer, a gente não se permite sentir, porque, né, não pode, tá tudo lá atrás, não posso sentir prazer, tem alguma coisa errada com isso aí. E a gente vem repetindo esses padrões. Isso faz parte da nossa condição humana, tá, gente? Só que o que eu tô trazendo é que eu acho que a gente já pode começar a olhar diferente para isso. Estudar, raciocinar, entender, para começar a educar diferente os filhos, para começar a quitar isso que a gente já teve tirado do nosso corpo de alguma forma, né? Que tem muitos exercícios que fazem isso, de bioenergética, que eu trabalho bastante, de tantra, de energização, de dança, alguma coisa que solte isso do seu corpo, porque está armazenado no corpo, não adianta ficar só aqui na nossa cabeça. E o que eu venho sentindo é que assim, a gente precisa acessar mais esse lugar desse poder interior, que é da repressão, e trazer para fora, porque é isso que vai dar o poder, é isso que é o tal do empoderamento que a gente fala. Mas se a gente se sente reprimido o tempo todo, e aí eu vejo com personalidades, pessoas que são muito mais, né? Então assim, que não para, não questiona, né? Vai numa submissão. Muitas mulheres acabaram tendo casamentos, relacionamentos baseados em muita submissão. A nossa submissão nas empresas, né? Com os chefes, do tipo assim, aceitar tudo e tal, em nome de alguma coisa, né? Então, em nome de segurar o emprego, em nome de não sei o quê. Eu entendo que tem o equilíbrio, que tem o balanço de tudo isso, mas quando a gente se coloca nesse lugar de total repressão, a gente não dá espaço para libertação. E tudo que a gente quer é uma certa liberdade, né? Mas a liberdade consciente, com coerência. E eu
eu gostaria de trazer essa reflexão, assim, pra gente ver o quanto a gente se sente repreendido na vida, assim, e isso é a nossa energia vital, que nada mais é do que a sexualidade, que a sexualidade as pessoas confundem com sexo, mas não é sexo, né? É energia vital. E quantos problemas nós temos aí? Eu vou gravar um vídeo falando sobre especificamente essa parte de sexualidade, mas de repressão, e o quanto é importante a gente sair desse lugar, né? A gente não quer, então a gente precisa sair disso, né? Então tem uma repressão, né? Você não pode falar dos seus valores, você não pode falar de muitas coisas em certos lugares porque você vai se sentir reprimido, contraído e tal, isso não é legal. E se posicionar de um jeito sem querer convencer os outros de que você tá certo é o maior ato de libertação, né? Porque quando o outro quer te convencer de alguma coisa, também ele tá igual na balança de repressão, né? Então você tem que pensar igual a mim. E eu falo isso porque eu sempre tive uma característica assim, né? Eu quero mostrar pro outro que o que eu tô falando tá certo, né? Tipo, que o outro tem que entender que eu tô certa, que se ele fizer o que eu tô falando, ele tá certo. E cara, não é nada disso. Mas enfim, isso também é papo para outro vídeo. O que eu sinto quando a gente fala isso, assim, o quanto você se sente reprimido por uma série de coisas que hoje você tem consciência, tem coisas que você nem tem consciência, né? Então assim, às vezes é no tipo de relação que a gente deixa acontecer, então certos abusos dos quais a gente se permite fazer, não é? Abuso, não tô falando que é só abuso sexual, mas é abuso moral, né? O quanto a gente deixa certas pessoas falar com a gente, humilhar a gente, maltratar a gente de um jeito que não precisa ser assim. Enquanto a gente também fez isso para se proteger, né, com outras pessoas. Enquanto a gente abusou de certo poder, enquanto a gente estava num certo cargo, numa certa condição de outras pessoas, né, o quanto a gente deixou ser abusado, né, isso nas relações familiares, com os chefes, com maridos, namorados, e aí depois a gente só se frustra, né, a gente fica numa dor absurda com relação a isso, porque a gente não merece isso, mas o que eu sinto, que eu já me coloquei nesse lugar de ver quantas vezes eu me permiti ser abusada, sabe? De me relacionar talvez com algumas pessoas em que me mostraram isso depois, né? E nos abusos dos quais eu me coloquei, né? De permitir acontecer isso comigo, que daí está total relacionada também à baixa estima, né? Que a gente não tem uma estima suficiente, que a gente aceita qualquer coisa, aceita as coisas que vêm e não para olhar essa questão do assim, o que eu quero, o que eu mereço, o que é melhor para mim. E eu faço esse convite porque eu tô fazendo isso comigo, sabe, aos poucos. Seja na parte de relacionamentos, do tipo assim, eu quero isso de verdade, com relacionamentos ou até com coisas, o que eu como, os lugares que eu vou porque eu quero, ou porque eu me sinto coagida aí, ou eu me sinto assim. E é aquela coisa, né, que uma vez eu escutei que é assim, cada vez que você faz uma coisa que você diz sim para o outro e não para você, uma célula sua se apaga. Então assim, e eu nasci para deixar o meu abajur aceso, né, para ser uma pessoa acesa. Então assim, o meu abajur ele tem que estar aceso. Então assim, eu não tô aqui para acender o seu abajur, eu tô aqui para acender o meu abajur, né, da vida. Então assim, o convite é, vamos olhar para o que lugar é esse que a gente se coloca de querer apagar nossas células e acender a do outro, sabe? Quantas vezes a gente fez isso, quantas vezes a gente faz isso, e a gente pode não fazer mais isso, e a gente pode trabalhar esse amor próprio no sentido de acender cada vez mais a nossa luz, porque pode ter certeza que a condução das coisas toma outro formato. Eu venho fazendo isso, eu venho gostando e venho compartilhando e sinto que é por aí o caminho. Então fica esse convite para vocês, tá bom? Um beijo.